Boa tarde, boa tarde. Hoje iremos dar início à resolução da prova da Unirg Gurupi. Então, esse final de semana a gente teve a gente teve dois principais vestibulares aqui, né, do Tocantins. A gente teve tanto a prova da Unirg, a Unirg é uma faculdade, né, bastante cogitada, principalmente para o curso de medicina. A gente também teve o vestibular do IFTO, né, para os cursos que o IF oferece. Então, foi dois vestibulares bastante relevantes. Eu vou começar aqui a resolução, né, da prova da Unirg, que no meu ponto de vista, ela foi uma prova que ela foi um pouco detalhista, né, tinha questões bem fáceis, tinha questões que não, que realmente precisava realmente de um pensamento maior, né, de uma abordagem, e tinha questões que foram bem detalhistas, que como é super detalhista, fica difícil às vezes para o aluno relembrar, né, tantos detalhes, tantos termos assim, né, nome de alguns processos. Mas no geral foi uma prova que eu achei muito bonita, muito bem feita, diferente da opinião que eu tive em relação a da UFT, né, desse ano, que eu realmente não gostei, né, não compactuei de forma alguma. Então vamos lá, vamos começar, né, sem mais delongas. Vamos começar aqui a resolução da prova. Então eu vou fazer duas resoluções aqui agora. Eu vou fazer a resolução da prova da Unirg e também vou começar a resolução da prova do IF. Vamos lá. Então, gente, essa foi a primeira questão da prova de biologia da Unirg, a questão 19, e ela vai falar principalmente do citoesqueleto. Então, a figura a seguir mostra a organização ultraestrutural do citoesqueleto, um componente celular dinâmico formado por microtúbulos, filamentos intermediários e filamentos de actina, que está presente no citoplasma dos mais variados tipos celulares. Então, gente, esse aqui, né, é o citoesqueleto celular. Então, se a gente parar para pensar, o que é um citoesqueleto? A gente não tem aqui o nosso esqueleto? O nosso esqueleto é formado de osso e ele tá ali para dar forma, sustentação, permitir às vezes a movimentação. Então, o citoesqueleto, eu costumo falar que é uma analogia a isso, né, na célula. Agora, é importante destacar que o citoesqueleto ele está presente apenas em célula eucarionte, né? Ele está presente apenas em células eucariontes. Então, a gente vai ter dois tipos celulares. O tipo celular aqui, que é o procarionte. Nesse procarionte, por exemplo, o material genético está solto no citoplasma, enquanto eu tenho células eucariontes, onde eu vou ter aqui, por exemplo, uma organela chamada de núcleo, que vai proteger o material genético, e várias organelas citoplasmáticas também aqui, que estão envolvidas nesse processo. Bom, então citoesqueleto apenas em células eucariontes. O citoesqueleto, gente, ele é formado... Quais são as funções dele, né? Primeiro vamos falar da função, já que ele não é tão lembrado assim. A função dele, ele vai sustentar, por exemplo, algumas organelas, né? Onde que a organela mitocôndria vai ficar? Onde é que o retículo endoplasmático vai ficar? Então, assim, ele vai dar uma certa sustentação para a célula, vai fazer a manutenção da forma, da morfologia. Se a gente pensar, por exemplo, numa célula epitelial, ela tem uma fórmula. Se a gente pensar no tecido conjuntivo, ele vai ter outra forma, né? Então, quem é que vai dar essa conformação, essa morfologia? É o citoesqueleto. Faz a ancoragem, então é super importante na mobilidade de substância. Então, por exemplo, movimento de endocitose, quando uma substância entra dentro da célula, ou então de exocitose, quando uma substância sai da célula, ela vai ser transportada através de vesículas. E essas vesículas, quem é que vai fazer esse transporte, essa ancoragem, essa mobilidade? É justamente o citoesqueleto. Então, o citoesqueleto, gente, é importante a gente lembrar que ele é formado de 3 filamentos, né? O primeiro filamento eu chamo aqui de microtúbulos, né? São filamentos maiores, eles são dinâmicos. Esse aqui que vocês estão vendo, ó, eles são os maiores que a gente pode ver.
ele é formado de dímeros de tubulina, né? Então, tubulina aqui é uma proteína responsável pelo posicionamento, pela organização celular e pelo transporte de substâncias, né? Então, eu tenho os microtúbulos, agora eu vou ter os filamentos, que são intermediários. Esses filamentos intermediários, ele é formado por queratina. Então, queratina é isso aqui que a gente tem na unha, por exemplo, né? No cabelo, é uma proteína que ela é mais durinha, né? A queratina é super importante, e ela está ali presente principalmente perto de células epiteliais, ali próximo à membrana plasmática, né? Então, super importante são os filamentos intermediários, que é esse que vocês estão vendo aqui nessa imagem, né? De coloração amarela. E eu tenho os microfilamentos, que são os bem menores. E eles são formados de actina. Então, se vocês lembrarem lá da actina, onde é que eu tenho a actina? Lá na célula muscular eu tenho uma actina e a miosina, que vai fazer justamente a contração muscular. Então, esses filamentos de actina, eles são responsáveis pela mobilidade, pela motilidade, né, pelos movimentos celulares. Então, é super importante isso aqui. Então, isso aqui que eu acabei de explicar para vocês, isso é o citoesqueleto. Agora, vamos ler as alternativas, né? Então, olha só, ele mostrou aqui, né? Então, a gente vê aqui nessa figura os microtúbulos. A gente vê aqui os filamentos intermediários e a gente tem aqui os microfilamentos. Com relação ao citoesqueleto, considere as afirmativas a seguir. Aí vamos ver que os filamentos intermediários são um conjunto de fibras de proteínas diversificadas, encontradas em grande número no interior do núcleo celular. Elas podem formar redes que se estendem pelo citoplasma, conferindo resistência mecânica às células e também ser encontrada na composição das junções celulares, principalmente aqui do tecido epitelial. Então, a gente sabe, ó, por exemplo, que os filamentos intermediários, que a gente acabou de ver, é formado por queratina. Assim, não é só formado por queratina, tem várias proteínas, mas a queratina é a principal e ela vai dar uma resistência maior para essa célula, né? Principalmente aí em células, por exemplo, epiteliais. Por quê? Porque as células epiteliais é que vai revestir tudo que a gente é, né? O revestimento é por células epiteliais. E lógico, tá mais suscetíveis a choque mecânico. Então eu tenho que ter uma certa resistência para conferir proteção a essa célula. Então, isso aqui, ó, essa alternativa aqui, ela está correta. Número 1, correta. A número 2, olha a pegadinha aqui, ó. Quem caiu nessa pegadinha? Eu caí na pegadinha a primeira vez que eu li. Eu li sem atenção. E eu fiquei. Aí depois eu fui tentar marcar aqui na alternativa. Quase, gente. Quase que eu marquei essa aqui, ó. D. Quem aqui marcou D? Quase eu marquei D, falando que tava tudo certo. Só que olha a pegadinha. Fala, tô te ouvindo. Eu marquei a D. Mona Lisa marcou a D. Andressa marcou a D. Meninas, compreensível isso de vocês, porque foi uma pegadinha lascada. Olha a pegadinha, é o seguinte, gente. Nas células procarióticas, os microtúbulos contribuem para a organização do espaço intracelular e atuam em praticamente todos os eventos fisiológicos dessa célula, como na manutenção da morfologia e no processo de divisão celular mitótica. Tudo que está falando aqui está correto. Sabe qual é o erro? Células procarióticas. Por quê? Microtúbulos, gente, perdão, o citoesqueleto só vai ter em células eucariontes. Em células procariontes eu não tenho citoesqueleto. Então, essa alternativa aqui, ela tá errada. Ela tá errada. Então, realmente, foi uma pegadinha aí, porque o resto da informação tava tudo certo. Eu até tava comentando com as meninas aí, pra quem tá me ouvindo, né, que eu tava buscando informação aqui nesse livro, que é o livro referência de biologia celular e molecular, né, no caso do Junqueira e Carneiro, que é um livro aqui de ensino superior. Eu li, eu falei, ué, o que tá errado nessa questão? Tá tudo certo. Mas aí depois eu vi que são células procarióticas. Então, células procarióticas não têm citoesqueleto. Então, essa era a grande pegadinha.
E o número 3 estava falando o seguinte: os microfilamentos são fibras sólidas formadas por duas fitas entrecruzadas de moléculas de uma proteína globular, a actina. Elas atuam na manutenção da forma da célula, na contração, na motilidade, que é o movimento celular, e são encontradas por todo o meio intracelular. No entanto, apresentam-se mais concentradas logo abaixo da membrana plasmática. Sim, lembra lá da actina, que eu falei que vai dar contração, vai permitir o movimento, né, das células ali, das organelas? Então, essa aqui também está correta. A resposta correta mesmo, então, é 1 e 3. 1 e 3, letra B. Então, a nossa resposta aqui, o nosso gabarito, corretíssimo, letra B, B de bola. Mas foi. Meninas, e aí? Então, a célula procarionte, vocês caíram? É uma questão, gente, que realmente precisa de uma certa atenção. É muito comum errar, né? É fácil demais errar essa questão, porque todas as alternativas estão corretas, apenas uma palavra lá modificava tudo. Então, se a gente lesse, né, prestasse atenção mais no texto para ver se realmente estava correto e deixasse passar aquela afirmativa ali, né, de células procariontes, aí as células procariontes realmente acabavam pegando a gente na pegadinha. Então, eu fui uma que também, quase. Ana, bem-vinda. Tudo bem por aí? Deixa eu pegar aqui, apagar essas tintas. Vamos pra frente. Gente, graças a Deus aqui caiu uma questãozinha linda, maravilhosa. Eu acho que eu gostei mais dessa prova, porque caiu uma questão assim, ó, de adivinha de quê? De ecologia. Ó, que trem mais lindo. Que prova mais linda essa aqui, né? Essa questãozinha aqui. Então, essa aqui é super interessante e tranquila de fazer também. Vamos lá, questão 20. Essa questão 20 tem um fluxograma aqui. Aqui eu tenho uma entrada de energia, então eu consigo ver que tem uma entrada de energia e essa energia ela tá saindo, né? Ela tá indo aqui em direções. Beleza. O que acontece? Tá mostrando, isso aqui é um exemplo de um ecossistema. Todo ecossistema precisa ter entrada e saída de energia. Então, o que eu tenho aqui? Ó, entrada, ingestão, absorção. Essa entrada, essa energia, ela vai ser assimilada. Ela vai ser assimilada, né? Então, pelo organismo, ela vai dissipar essa energia ou em forma de calor, por exemplo, a energia não utilizada é perdida para o meio, ou então em forma de excretas, por exemplo, de respiração celular ou excreta. Então, o nível trófico, que vai ter mais energia, é o produtor. Esse produtor, ele assimila, né, perde um pouco em forma de calor, perde um pouco para a sua função. Depois, essa energia, depois dessa perda, ela vai estar disponível para o próximo nível trófico. O próximo nível trófico, depois de herbívoro, depois de produtores, vai ser herbívoro. Os herbívoros também vão assimilar e parte dessa energia vai ser dissipada em forma de calor para as excretas e assim sucessivamente. E aí, finalmente, vai ter mais, a energia que restou vai ser disponibilizada para o próximo nível trófico, que no caso seria os carnívoros. Só para a gente ver aqui, ó. Então, ó, o produtor, gente, geralmente eles são o quê? Seres autótrofos. Então, são seres que produzem o seu próprio alimento. No caso aqui das plantas, são fotossintetizantes, né? Elas vão realizar a fotossíntese através de uma energia luminosa, né? De uma energia química, fotoquímica. Ela vai transformar isso em energia química. No caso, vai transformar em açúcar, em glicose, né? Em frutose. Depois, essa energia vai ser consumida por quem? Pelo consumidor primário, que no caso seria o segundo nível trófico, que são os herbívoros, né? E depois
quem vai consumir os herbívoros vai ser justamente os consumidores secundários e assim sucessivamente. É importante a gente entender que a direção da energia, a gente tem dois ciclos aqui na cadeia alimentar e trófica. No caso da matéria, se eu estou falando de matéria, ai, perdão, gente. Se eu estou falando de matéria, tá acostumando ainda com esse trem. Se eu estou falando de matéria, o que acontece com a matéria? A matéria, ela é cíclica. Ela vai ser cíclico. Porque na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, um nutriente que está presente hoje num animal, por exemplo, ele depois um dia vai ser decomposto, vai devolver esses nutrientes para o solo e a planta vai reutilizar e outro ser vivo vai utilizar essa matéria. Então, a matéria ela é cíclica, ela está se reconstituindo constantemente. A energia não. A energia ela é unidirecional, unidirecional. Ela vai seguir uma única direção, ou seja, aqui a energia ela está vindo de uma fonte externa, que é o caso aqui o Sol. O produtor, que são esses seres fotossintetizantes, eles vão adquirir essa energia luminosa proveniente do Sol para formar o seu próprio alimento, no caso o açúcar, né? Então, aí, essa energia aqui do produtor, que é o maior nível trófico, onde eu tenho maior quantidade de energia, vai ser utilizada por quem? Pelo próximo nível trófico, que seria o consumidor primário. Esse consumidor primário vai consumir a energia, utilizar ela para o seu metabolismo e, às vezes, dissipar em forma discreta ou em forma de calor. Depois, a energia que restou aqui dentro vai ser disponível para o próximo nível trófico, que no caso seria o consumidor secundário. O consumidor secundário, mesma coisa, ele também vai comer apenas a energia, né, que sobrou aqui desse consumidor primário, vai eliminar aqui em formas discretas ou dissipar em forma de calor também, aquela que não é utilizada. Então, gente, percebam que com o passar do nível trófico, eu diminuo a minha energia, até que os organismos morram e sejam decompostos. Então, a energia, ela é sempre unidirecional. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Bom, qual que era que poderia causar uma confusão na cabeça dos alunos? Porque, gente, olha, essa energia aqui, se a gente perceber, ela tá indo para cima, né, aqui para cima, aqui para baixo, né, tá indo para isso. Então, muita gente poderia cair no conceito que é uma energia que tem múltiplas direções, mas não é. A energia numa cadeia trófica, numa cadeia alimentar, ela é sempre unidirecional. Então, vamos lá. Considerando que a figura apresenta, assinale a alternativa incorreta. Vou começar pela D e depois eu chego na A. A quantidade de energia disponível no ecossistema diminui do produtor para os consumidores. A perda dessa energia ocorre nível a nível até chegar aos decompositores e acontece porque cada ser vivo utiliza grande parte da energia absorvida para a manutenção do seu próprio metabolismo, locomoção e reprodução. Então essa aqui foi justamente o que eu acabei de falar, certíssimo. C. Os produtores correspondem às plantas e são o primeiro nível trófico, porque em geral servem de alimento para outros organismos. Os consumidores correspondem aos níveis tróficos seguintes, como os herbívoros, por exemplo, que corresponde ao segundo nível trófico, também chamados de consumidores primários. Certíssimo isso aqui também. B. Os ecossistemas terrestres são sistemas abertos e a energia para mantê-los provém em geral de uma fonte externa, como o Sol, e sai desse sistema em forma de calor liberado pelas reações metabólicas dos seres vivos. Certíssimo! Então, parece que restou a A aqui, né, para ser incorreta. Vamos ver letra A. A transferência de energia em um ecossistema, seja qual for a fonte, é sempre multidirecional? Então, não, gente.
a gente acabou de ver que a energia, ela só tem uma direção. Então, ela é unidirecional. Então, é justamente essa aqui, essa palavrinha aqui, ó. Vamos ver aqui o que fala. Aqui a gente já encontrou o erro. Vamos ver se tem mais outro erro. Embora uma parte da energia que entra no sistema seja perdida sob várias formas, os seres vivos absorvem todos os nutrientes dos alimentos que ingerem, usando essa energia adquirida na manutenção do seu próprio metabolismo. Então, nem sempre a gente consegue absorver todos os nutrientes, né? A energia é unidirecional. Então, a resposta incorreta, de fato, a incorreta seria essa aqui, letra A. Essa, gente, como é ecologia, eu gostei pra caramba. Eu achei legal, apesar de eu considerar que ela poderia, né, para quem não estava tão ligada nos conceitos, poderia surgir diversas confusões por conta da direção da seta. Tudo bem? Estão acompanhando tranquilas aí? Estão caladinhas? Tudo certo. Agora essa eu tinha uma questãozinha. Eu não lembrava mais. É mesmo, Andressa? Bora lá. Eu fiquei tipo assim, né? Eu pensei no pâncreas, só que aí ele não colocou pâncreas. Eu fiquei, meu Deus, e agora? No... Realmente. Intestino e fígado, aí essa ladeira abaixo. Entendi. Andressa, mas foi quase. Por quê? Porque você sabia. Você sabia que o pâncreas é uma glândula mista, é uma glândula anfícrina, né? Então, a primeira coisa que eu li também aqui, que eu vi, foi pâncreas. Aí eu vi que na alternativa não tinha pâncreas. Então, vamos lá. Vamos tentar resolver esse problema. Gente, então o nosso sistema digestório, né? O sistema digestório Por que ele é sistema digestório? Aqui eu estou mostrando coisas, por exemplo, que não faz parte do sistema digestório, como, por exemplo... o apêndice. O apêndice está ligado ao seco, mas ele está mais relacionado aqui ao sistema imunológico e não ao sistema digestório, né? Então, ó, a figura a seguir caracteriza de forma esquemática os principais órgãos do nosso sistema digestório. Dentre as estruturas anatômicas mostradas na figura, assinale a alternativa que apresenta corretamente o órgão como funciona como uma glândula anfícrina do corpo humano. Então, glândula anfícrina é a mesma coisa de falar que é uma glândula mista. O que é uma glândula mista? É uma glândula que tem função endócrina, ou seja, endócrina e uma função exócrina. Função endócrina. Ela vai jogar algo para dentro do sangue, que eu chamo de hormônio. Então, toda glândula endócrina vai produzir hormônio e toda glândula exócrina vai produzir algo que vai ser para fora do sangue, né? Pode ser para fora do corpo, como uma glândula lacrimal, por exemplo, ou para fora do sangue, como algumas enzimas digestivas, né? No caso do pâncreas. Bom, é normal a gente relacionar principalmente aqui ao pâncreas. Apêndice, gente, vamos ver as alternativas aqui. Apêndice, não. Apêndice, sistema imunológico, né? Ele, inclusive, ele é até insignificante hoje. A gente poderia retirar ele, que não causaria grandes danos, né? Muita gente, por exemplo, faz cirurgia de apendicite e não tem muitos danos. A glândula salivar. A glândula salivar, gente, ela vai produzir o quê? Ela vai produzir saliva, né? Então, ela vai produzir saliva e ela vai ser de forma exócrina, né? Então, pode produzir também algumas enzimas, como a amilase salivar, só que ela tem função exócrina, que é para fora do corpo, né? Então, por exemplo, se a gente pensar agora, por exemplo, numa comida bem gostosa, numa pizza, em alguma coisa que a gente queira comer, a nossa boca ela já começa a encher de água, porque as glândulas exócrinas salivares, elas estão produzindo ali, né? Para ajudar na insalivação do alimento. Intestino delgado, gente. O intestino delgado, o que vai acontecer aqui nesse intestino delgado? No intestino delgado, eu vou ter a absorção de nutrientes, né? Digestão
e a absorção de nutrientes. Então não é uma glândula. Sobrou o fígado. Vamos ver o que o fígado faz? Então, gente, o fígado é o segundo maior órgão do corpo humano em termos de volume, né? Então ele é bem grande, ele não é pequenininho. É uma glândula com função mista, com função endócrina e exócrina. O nome da célula do fígado, eu chamo de hepatócitos, né? Tudo que tem o prefixo hepato, eu estou falando de fígado. Citocélulas. Células do fígado possuem muito retículo endoplasmático liso, porque bem ali eu tenho uma desintoxicação celular, né? Então a capacidade de regeneração, tem alta capacidade de regeneração, e o fígado, gente, ele está relacionado a mais de 500 processos metabólicos. Então, por exemplo, ele regula a quantidade de glicose no sangue porque ele constrói e destrói o glicogênio, transforma a glicose em gordura, faz síntese de sais bilares e colesterol, transforma a amônia, que é mais tóxica para a gente, em ureia, que é menos tóxica, faz síntese de proteína responsável pela coagulação sanguínea, tem função de desintoxicação, faz ativação da vitamina D e está envolvido em mais de 500 processos, né? Então aqui eu já dei a dica, né, que é justamente uma glândula mista com função tanto endócrina quanto exócrina. Qual que é a função exócrina dele? Ele vai produzir uma coisa que eu chamo de bile. Já ouviram falar na bile? Então é o seguinte, as nossas células vivem mais ou menos 120 dias, células sanguíneas. E essas células sanguíneas, elas vão ser destruídas no baço ou no fígado. Quando elas chegam no fígado, esses fragmentos celulares das hemácias se transformam na bile. A bile, ele tem um líquido esverdeado, né, por conta daquela enzima que a gente chama de bilirrubina, né, a proteína, que vai dar aquela cor esverdeada. A bile, gente, tem função de emulsificação de gorduras. Então, é o fígado que vai produzir a bile, ao passo que ela vai ser armazenada. Então, ela vai ser armazenada numa região aqui que eu chamo de vesícula biliar, né? Então, a função exócrina do fígado é justamente a produção de bile. A resposta correta era fígado. Era o que restou. Aí vocês colocam ou Deus de Deus, ou D de Deus, ou Deus de demônio, né? Vocês é que sabem como é que foi essa questão. Oi. Na hora que falou de intestino, cortou aqui. O que você tinha falado de intestino? Ai, meu Deus, cortou tudo que eu falei de fígado? Tá, já vai. Então, peraí, Andressa. Ó, o intestino, o que vai acontecer no intestino? Lá no intestino, né, esse bolo alimentar, o quimo que tá vindo aqui do estômago, ele vai cair no intestino delgado, né, numa região lá que eu chamo de duodeno. Lá no duodeno vai começar a digestão, né, várias enzimas digestivas vindas aqui do pâncreas, vai começar a digestão aqui, além da absorção de alimentos. Pera aí, gente, eu vi que alguém levantou a mão. Alguém quer falar alguma coisa? Que tinha travado. Ela mandou no chat. E parou de travar? Agora sim. Deixa eu até desligar o Wi-Fi do meu celular aqui, rapidinho. Gente, então assim, o que vai acontecer no intestino? No intestino acontece digestão e absorção de alimentos e água, né? Então é lá que, na verdade, no intestino delgado vai acontecer mesmo a digestão e absorção de nutrientes. Ele não está produzindo nenhum hormônio, então ele não tem função nenhuma endócrina, né? Porque ele não produz nenhum hormônio para dentro do nosso sangue, né? O hormônio só pode estar dentro do sangue. Então, ele pode produzir enzimas digestivas, sim, vai acontecer o processo de digestão, mas ele não tem função endócrina. Agora, no fígado, né, foi o que restou aqui. O fígado,
a gente estava dando uma olhada aqui que o fígado, ele tem sim, ele é uma glândula mista. Tem função endócrina, ou seja, vai produzir hormônio, e tem função também exócrina. A função exócrina do fígado é justamente que ele produz um líquido chamado de bile. Então, por exemplo, as hemácias, elas vivem 120 dias. Por quê? Porque elas não têm núcleo, aquela coisa toda, e elas são destruídas principalmente no baço e no fígado. Quando elas são destruídas no fígado, esses fragmentos celulares das hemácias vai virar o que eu chamo de bile. Qual que é a função da bile, gente? A bile, ela é produzida pelo fígado, só que ela vai ser armazenada dentro da vesícula biliar. Ela vai ser armazenada aqui, ó, dentro da vesícula biliar. Só que ela é produzida no fígado. A função da bile é justamente fazer a emulsificação de gorduras. É como se fosse o nosso detergente. Então, vai fazer a emulsificação de gordura. Essa é a função exócrina do fígado. Além disso, ó, o fígado ele vai participar de mais de 500 processos metabólicos, como, por exemplo, constrói e desconstrói o glicogênio, que é o açúcar, né, armazenado no fígado e nos músculos dos animais, e também está armazenado nos fungos, transforma a glicose em gordura, faz sais de síntese bilares e colesterol, transforma a amônia em ureia, faz síntese de proteína, faz a desintoxicação, né, do organismo, faz ativação da vitamina D e está envolvido aí, ó, em mais de 500 processos metabólicos, tá? Então, realmente, ele foi a opção que nos restou e ele é realmente uma glândula mista, uma glândula anfícrina, ou seja, que tem função endócrina de produção de hormônios, como também de produção exócrina, que ele vai fazer, por exemplo, aqui a bile. Tá? Então, foi essa a alternativa que restou. Só que a alternativa é D, né? E você escolhe se você vai chamar D de Deus ou Deus de demônio, né? Dependendo de como foi o seu desempenho aí. Beleza? Deu pra escutar agora? Direitinho? Deu sim. Ah, então ótimo. Então, vou prosseguir adiante. Tá, isso aqui é um cladograma, né? Isso aqui é uma árvore, a questão número 22. Ela é um cladograma. Isso aqui representa uma árvore genealógica, né? Ela denota, por exemplo, o primeiro cladograma a ser inserido em toda a biologia foi um cladograma feito por Charles Darwin. Então, ele foi na volta ao Beagle, né, publicou o livro chamado A Origem das Espécies, e ele fez uma árvorezinha assim, né, toda uma árvore e tal, e aí ele colocou I think, né, eu penso. I think, eu penso. Então, isso aqui, gente, vai denotar um grau de parentesco. Eu não lembro quem estava nas minhas aulas aí do MVO, eu falei, gente, toda prova que se leva a sério tem que estar embasada num contexto evolutivo ou tem que ter uma questão de evolução. Então, aqui seria a nossa questão aqui mais relacionado à evolução, né? Então, como é que eu vou interpretar esse meu cladograma? Esse cladograma, primeiro aqui na raiz, eu denoto, por exemplo, ancestralidade. Então, esse aqui é o ancestral comum de todos esses táxons, né? De todas essas espécies aqui, o ancestral comum sempre vai estar na raiz. Bom, aí eu vou ter os ramos. Todos esses ramos aqui, que são os terminais, nessas linhas que vocês estão vendo aqui, eles são táxon, ou seja, eles são espécies diferentes, né? Então, eu tenho espécie X, tenho espécie A, tenho espécie B, tenho espécie C e tenho espécie D. O que é uma anagênese, gente? Anagênese, que vocês estão vendo aqui, é a modificação ao longo do tempo. Então, aqui eu tenho uma modificação ao longo do tempo. Isso aqui eu chamo de anagênese. Cladogênese. O que é o cladogênese? Opa, desculpa. Cladogênese, gente, vai ser
algum evento que vai originar duas espécies aqui, ó. Eu tenho duas espécies. Eu posso ter, por exemplo, uma borboletinha que no final, essa borboleta, ao longo do tempo, ela vai se modificar, né, de forma linear. Isso aqui eu chamo de anagênese. Agora, essa borboleta, ela pode dar origem, na verdade, a duas borboletas diferentes, né? E essa borboletinha diferente aqui, esse evento aqui, que ramificou em duas espécies ou mais espécies, eu vou chamar de cladogênese, né? Cladogênese é a ramificação de duas espécies ou mais. E o nó? O nó é o evento que aconteceu que diferenciou essas duas espécies. Deu para entender o que eu falei agora ou ficou confuso? E aí, tem alguém acompanhando? Deu sim. Então, ótimo. Só Então, deu uma cortada no cladogênese, mas deu para entender. Ah, então ótimo. Então a gente já sabe o que é uma raiz, a gente já sabe o que é um nó. A cladogênese é a ramificação de duas espécies ou mais espécies. Os ramos representam os táxons, né, os grupos. Anagênese é a modificação ao longo do tempo. Então, bora ver aqui, ó. Assinale a opção que apresenta a definição incorreta. Gente, em muitos vestibulares, esse tipo de questão, elas não são mais sugeridas e aceitas, mas aqui a gente teve algumas questões da UNIRG que pediu incorreta, né? Por exemplo, a Unitim não tem isso de incorreto. Mas vamos lá. Nó. O nó é esse aqui, ó. O nó é o ponto onde ocorreu a cladogênese, onde as espécies se modificaram. Então, ó, nó representa os eventos que ocorreram e separaram uma determinada população ancestral que passou a apresentar características próprias e se ramificou. Então, sim, ó, se eu dar uma olhada, isso aqui seria uma linhagem ancestral. Chegou no nó, aconteceu algum evento que fez com que as espécies se ramificaram ao ponto de se tornar coisas diferentes. Então, isso aqui realmente está correto. O nó representa isso no cladograma. B. Raiz é a base que representa um ancestral comum com todos os terminais, que são as espécies que coexistem no momento observado. Então, sim, se eu olhar aqui a raiz, né, ela vai sim corresponder ao ancestral comum de todas as espécies que se ramificaram. Então, sim, isso aqui também está correto. C. Cladogênese, a ramificação, né, das espécies, é o fenômeno responsável pelos processos envolvendo a seleção natural, as mutações e as recombinações gênicas que selecionam os indivíduos mais adaptados a uma condição ambiental que mantém ou elimina os novos organismos que surgem na evolução. Gente, isso aqui ele deu mais ou menos uma teoria sobre teoria sintética da evolução, onde as mutações ocorrem de forma aleatória, né, que podem ser benéficas, insignificantes ou prejudiciais, só que o meio vai selecionar os indivíduos mais aptos ou menos aptos. Então, isso aqui ele falou mais ou menos sobre teoria sintética da evolução, ou então o que a gente chama de neodarwinismo. Isso aqui não é cladogênese. Cladogênese é justamente a separação aqui de duas espécies ou mais espécies, né? Então, cladogênese aqui é isso. Então, essa aqui não tá certa, tá errada. E vamos ver a D. Ramos. Representa as relações de ancestralidade. Cada ramo é o ancestral do táxon, espécie, gênero que conduz a um ou grupos terminais. Então, os ramos, sim, ó, os ramos, como eu falei, a gente consegue entender a relação de parentesco. Por exemplo, esse aqui é o grupo externo, né, o X, aí eu tenho o A como sendo ancestral a B e o B sendo ancestral a C e D. Então, essa aqui também está correta. A resposta incorreta seria letra C. Isso aqui está incorreto. E aí, deu para entender? Deu para pegar?
Então, gente, ó, até agora a gente teve aqui uma questãozinha. A gente teve uma questãozinha de citologia, primeiro de cito, aí depois a gente teve uma questãozinha aqui de ecologia. Aí eu tenho uma questão que mistura tecido epitelial, né, no caso de glândulas, com sistema digestório. Então a gente tem aqui uma de fisiologia, né, no caso sistema digestório, fisiologia. E eu tenho uma outra questão aqui de evolução, mostrando o cladograma. Então, assim, como eu falei, ainda volto a falar, foi uma prova bastante bonita, né? Bastante elaborada, interessantíssima. E eu também cheguei a conversar com vocês que era bem possível que caísse alguma coisa relacionada ao monkeypox, ou então poliomielite, né? Por quê? Porque é uma prova que se mostra atualizada. Então isso aqui, ó, mostra que foi pessoas antenadas que elaboraram essa prova, né? Então tá falando o seguinte aqui, essa questão 23. Deixa eu ver se é a última que a gente tem. Não, ainda falta mais uma. Então 23 fala assim, ó: a monkeypox, popularmente conhecida como varíola dos macacos, é uma zoonose viral, então uma doença transmitida por animal. Doença em que o vírus causador é transmitido dos animais para os seres humanos. Esse contágio pode acontecer também de pessoa para pessoa. O termo monkeypox não tem tradução para a língua portuguesa. Ele é um nome científico dado ao vírus que causa a doença e que pertence aos gêneros Orthopoxvirus e à família Poxviridae, como o vírus da varíola comum, em que ambos apresentam geneticamente quase 90% de semelhança. Então, gente, como ele tem uma aparência de 90% de semelhança, a vacina da varíola comum é eficaz contra o vírus da monkeypox. No Brasil, até agosto de 2022, embora tenham sido diagnosticados mais de 2.000 casos da doença, o Ministério da Saúde trata a varíola dos macacos como um surto. Com base nessas informações, assinale a alternativa que expresse de maneira correta a razão de a varíola dos macacos ter ganhado essa classificação por parte do Ministério da Saúde. Então a gente teria que lembrar o que é surto. Gente, esses são conceitos de parasitologia, por exemplo, né, de parasitas. Alguns conceitos são surtos, endemias, epidemias, né? Pandemia, oh, saco. Pandemia. São termos importantes. Então, por exemplo, endemia, gente, endemia seria um surto localizado restrito a uma determinada região. Por exemplo, quando a gente fala de malária, malária é uma endemia amazônica, por exemplo, ela é endêmica da região amazônica. 99% dos casos de malária vai acontecer na Amazônia. Epidemia, né? Então tem um grande número de casos ali numa determinada região. Então, epidemias. Pandemia, quando sai do controle. Quando eu tenho vários números de casos espalhados pelo mundo. E o que é surto? Né? Então, o que seria um surto? Gente, o surto é quando é o seguinte, eu tenho uma doença aqui que é esperada, né? Isso aqui seria, vou fazer aqui um gráfico. Isso aqui seria a doença, a quantidade de doença esperada, né? Isso aqui é a linha pontilhada, significa a quantidade desse surto aqui esperado. O que acontece quando vem um surto? Um surto vem e tem um número exacerbado da quantidade de casos. Então, assim, quando existe uma quantidade de casos além do esperado, só que restrita a uma determinada região, eu chamo isso aqui de surto. Então, vamos ver, dentro das alternativas, qual é que se encaixa melhor ao conceito de surto. Então, vamos lá, letra A. O termo surto foi utilizado porque o número de pessoas infectadas aumentou e se espalhou por várias regiões, ou seja,
A doença, ao invés de se restringir a um espaço pequeno, passou a atingir outras cidades e bairros, que passaram a apresentar novos grupos de pessoas infectadas. Não, o surto, gente, ele tem que estar restrito a uma determinada região. O termo surto foi utilizado por não estar relacionado à quantidade de casos. Mas, então, quantidade de casos, eu acabei de falar que um surto é quando a gente tem, por exemplo, a gente tem aqui o número de esperado e aí o número de casos aumenta muito, né? Então, não, tem tudo a ver com a quantidade de casos, mas com a frequência em que ocorreu numa determinada região e que passou a se diagnosticar a doença. Não, então essa aqui está errada também, tem a ver com a quantidade de casos, sim. C. O termo surto foi utilizado porque a doença se espalhou por vários pontos do planeta. Quando eu tenho uma doença se espalhando por vários pontos do planeta, eu tenho uma pandemia, né? Que a gente teve aqui, por exemplo, do Covid-19, é uma pandemia, como ocorreu em doenças como a gripe espanhola, a AIDS, a tuberculose, entre outras. Vamos ver se sobra D. D. O termo surto foi utilizado porque o número de pessoas infectadas subiu repentinamente em uma região. Nesse caso, existiu um grande número de pessoas infectadas, mas que se restringiu especificamente a um local, como um bairro ou uma cidade. Então, essa aqui é o nosso termo, realmente é o que corresponde ao termo surto. Então, a alternativa correta seria letra D. Então, assim, era uma questão que eu também acho uma questão inteligente e uma questão um pouco complexa, porque a gente teria que tentar lembrar o que cada palavrinha significava. É muito fácil a gente lembrar, por exemplo, de pandemia, de epidemia ou de endemias, mas surto geralmente ele não é tão cobrado assim. Então, realmente, o surto deixou a questão um pouco mais difícil, um pouco mais elaborada. Então, a resposta correta seria a letra D. Estão acompanhando, meninas? Sim. Sim. Ótimo. E vamos, então, para a nossa última questão. Última questãozinha de biologia, também de citologia. Então, a gente teve duas questões de cito caindo nessa prova. Né? Essa questão de citologia aqui, ela está falando de prófase 1. Então, se ela está falando de prófase 1, eu sei que ó, a gente tem aqui ó, o processo de o ciclo celular. A gente tem aqui ó, ciclo celular. O ciclo celular ele vai se dividir em dois momentos. Um momento que é a interfase ou intérfase. A intérfase, ela subdivide em fase G1, em fase S, que acontece a síntese de DNA, e a fase G2. E eu vou ter dois momentos aqui que pode acontecer a divisão celular. Um é a mitose e a outra é a meiose. Meiose. Na mitose, uma célula ela sofre uma divisão contínua, gerando no final duas células geneticamente idênticas ou com o mesmo número de cromossomos. No caso da meiose, uma célula ela sofre duas divisões contínuas, gerando no final do processo 4 células filhas com metade do número de cromossomos e geneticamente diferentes, né? Geneticamente desiguais. Isso vai acontecer, essa questão da diversidade genética vai acontecer principalmente por um fenômeno que eu chamo de crossing over. O crossing over acontece lá na prófase 1 da meiose. Então vamos lá, ó. A prófase 1 é uma etapa longa e mais marcante da meiose. Nela ocorre uma sequência de eventos que, para efeito de estudo, está dividida em 5 etapas distintas que são mostradas na figura a seguir. Então, eu tenho leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacenese. Ó, então é o seguinte, a prófase 1 é a fase mais importante. É a mais importante da meiose. Por quê? Porque acontece o crossing over. Crossing over é troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Então, o que vai acontecer? Ó,
A primeira fase é o leptóteno. O que vai acontecer? A cromatina, que ela está em forma de fita ainda, ela começa a se enrolar. E depois eu tenho o zigóteno. O zigóteno é que os cromossomos homólogos, eles começam a ficar emparelhados, começam a ficar em pares. O paquíteno é onde vai acontecer a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. Então, um vai dar uma pontinha para o outro vai dar a pontinha para um. Então, eles já são geneticamente diferentes. O fenômeno mais importante de toda a biologia se chama crossing over. Por quê? Porque é ele que garante variabilidade genética, né? Um dos fenômenos mais importantes. Tanto é que cada espermatozoide é um, né? Não existe 2 espermatozoides iguais, não existe 2 gametas femininos iguais também, por conta do crossing over, que acontece lá no paquíteno. Diplóteno, vai acontecer a separação, finalmente vai acontecer a separação desses cromossomos. Lá vai ficar o quiasma, que é como se fosse uma manchinha, né, uma cicatriz, indicando que aconteceu o crossing over. E diacinese, o cromossomo volta a se movimentar novamente, né, se separando. Então é isso que acontece, ó, só pra gente ver aqui a figura, lá no paquíteno acontece o crossing over, que é a troca entre pedaços de cromossomos homólogos. Aí tá falando o seguinte: considerando as etapas da prófase 1, assinale a opção que descreva de forma correta os eventos que acontecem no paquíteno. Opa! Pera aí, gente, que eu fiz alguma coisa. Pera aí, só um minuto. Aí. Então, paquíteno é que a gente já sabe que vai acontecer o crossing over. Então, letra A fala assim: a etapa em que os cromossomos homólogos estão completamente pareados aos pares entre si, formando os pares bivalentes ou tétrades. Nessa etapa, pode ocorrer a quebra e a troca de cromátides entre os pares de cromossomos, num fenômeno chamado de crossing over ou recombinação gênica. Certíssimo, gente. Essa era a alternativa correta. Então, como eu mostrei, quando eu falei para vocês, lá no paquíteno, né, o paquíteno, olha aqui, ó, eles estão, ó, aos pares, né, estão localizados aos pares e eles vão trocar partes dele, partes dos cromossomos, que eu chamo de cromossomos homólogos. E aí acontece o fenômeno mais importante da biologia, que é o crossing over. É por isso que cada espermatozoide é único e não daria na mesma pessoa no final. Aí B, tá falando o seguinte: ao início da espiralização do cromossomo, em que os filamentos dos cromossomos são finos, mas já constituídos de 4 cromátides cada um. Não, né? Aqui não. É o leptóteno, né, que vai acontecer. É o início da atração e do pareamento dos cromossomos homólogos, que ocorre ponto por ponto através de um fenômeno conhecido como sinapse. Gente, sinapse é lá no sistema nervoso, comunicação entre um neurônio e outro. D. É o início da separação dos cromossomos homólogos, que passam a evidenciar algumas regiões que ainda permanecem interligadas entre si, os quiasmos, local onde aconteceu o crossing over. Não, isso não é o paquíteno, é o diplóteno, né? Então, a alternativa correta, corretíssima mesmo, seria letra A. Essa é a alternativa correta. Bom, então, gente, com isso, com o que a gente viu aqui, né, a gente fez a resolução da prova da UNIRG de 2023, né, /1, e essa foi a resolução. Na minha opinião, foi uma prova muito bem elaborada, foi uma prova bonita, foi uma prova diversificada, apesar de ter 2 questões aí da citologia, mas, né, uma relacionada a citoesqueleto, que no caso seria a morfologia da célula, e outra relacionada ao processo de meiose. Então, assim, foi uma prova realmente muito bem feita, muito bem elaborada. Essa foi a resolução da prova. Como essa aula eu vou postar no YouTube, então teve um outro vestibular, que é o vestibular do IF. Então, se vocês quiserem a resolução da prova de vestibular do IF,
é só comentar aqui embaixo, deixar o comentário falando que vocês querem a resolução que eu faço. Então, é isso. Boa sorte. Tchau, tchau.